Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Nesta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra também a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, um grande apóstolo da Imaculada e também um homem santo que viveu a experiência terrível do Holocausto. Jesus, sendo filho do Rei do Céu, por direito, estava isento de pagar taxas e impostos aos reis da terra. Mas ele pagou, e na verdade, um grande valor. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho para esta segunda-feira é de Mateus, no capítulo 17, versículos de 22 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda que vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje possui duas partes que parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas na verdade tem tudo a ver. A primeira parte é o anúncio da paixão e a tristeza dos discípulos. A segunda parte é o episódio do imposto do templo, onde o cobrador perguntou a Pedro se ele não pagava, E todo judeu acima de 20 anos devia pagar 2 dracmas anual. A resposta afirmativa de Pedro, sim, paga, para os cobradores, sem ter falado com Jesus. Pode nos parecer estranho. Caramba, Pedro foi lá e falou, sim, paga, ele nem tinha conversado com Jesus, Mas, justamente, sem ter falado com Jesus, mostra que, efetivamente, Pedro já sabia que o Senhor costumava pagar o imposto. Com toda tranquilidade, sem titubear, São Pedro vai dizer claramente, sim, paga. Você que nunca viu, mas ele paga sim. Bom, voltemos ao anúncio da paixão. A primeira parte deste evangelho. Porque nele, Jesus mostra que a sua vida foi oferecida, ou será oferecida, na verdade, na cruz, necessariamente para a nossa salvação. E aqui eu faço questão de frisar esse necessariamente. Não é simplesmente
que Jesus já era um condenado pelo Pai a morrer, mas era necessário que, para salvar a humanidade, Jesus oferecesse sua vida. O homem não tinha condição de pagar o resgate da salvação. Somente um ser humano, ou Deus feito homem, poderia pagar tal resgate. Então, Jesus mostra que a sua vida oferecida necessariamente na cruz tem um preço alto. E o objetivo é o resgate, a salvação, a libertação da humanidade que estava escrava do pecado, escrava de Satanás. Com esse resgate pago ao preço altíssimo do sangue da vida de Jesus, nós então nos tornamos filhos adotivos de Deus. Aí agora a gente entende a segunda parte. Portanto, mais do que o valor do imposto do templo, que era a casa de Deus e que Jesus era Deus, a sua morte na cruz tem um valor muito maior e ele o paga livremente para a nossa vida e salvação. A discussão antecipada com Pedro, quando antes de Pedro falar com Jesus, Jesus já chega conversando com ele sobre o assunto, tem o objetivo de levar para essa reflexão, para que Pedro pensasse no que tinha sido dito antes e que eles ficaram tristes sobre a morte de Jesus, sobre quem era Jesus, o Filho de Deus, e portanto não devia pagar nada nesse mundo, mas que ele iria pagar o maior preço e por todos com sua morte na cruz. Mas essa conversa de Jesus com Pedro também é para nós, a fim de que consideremos o valor inestimável da morte redentora de Jesus. Jesus tinha consciência de estar dispensado porque era o filho do dono, mas ele se submete por causa de um ensino maior. Ele vai dizer para Pedro, vai lá, pesca, tira do primeiro peixe a moeda e paga para mim e para você. Então Jesus se submete a isso por causa de um ensinamento maior e também por um cuidado pastoral, para que não causasse escândalo ou fechamento no coração. Aqui também precisamos pensar e refletir sobre a nossa condição de cristãos no mundo. Não somos do mundo, não devemos ser mundanos, mas estamos no mundo. E assim o cristão respeita e vive a dinâmica do mundo. No entanto, deve rejeitar costumes e modos de conduta incompatíveis com a fé. Mas ele nunca será um corpo estranho na sociedade. Nós fazemos parte do mundo, nós devemos estar inseridos nesta sociedade. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça do compromisso e da responsabilidade com a vida e com a história. Peçamos a Jesus que possamos ter presente em nosso coração e nossa vida a grandeza, o inestimável valor do preço que Ele pagou para nos resgatar. E nós te pedimos, Senhor, salva-nos e liberta-nos, para que nós também possamos, cada dia mais, crescer no amor. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, amanhã, dia 15 de agosto, começa na igreja a grande experiência de oração, a Quaresma de São Miguel. Não é uma coisa banal, é muito forte e muito significativa.
Se você puder e quiser, faça essa quaresma de São Miguel, através da oração, das orações próprias, através também de uma penitência. É um tempo de graça, é um tempo de fortalecer a musculatura da alma contra as forças do mal. Que Deus abençoe você, que São Miguel interceda constantemente. Amém.